a última unidade, é onde que nós vamos trabalhar agora para a gente finalizar o ano. Vocês perceberam que a gente vem em uma linha trabalhando sempre os conteúdos, o quê? Um conteúdo encaixando no outro. O último conteúdo que nós trabalhamos ali no terceiro bimestre foi o quê? Foi o lugar, a paisagem e os recursos, né? Deixa eu só voltar aqui. Os recursos, a formação dos solos, a sociedade, a natureza e as paisagens, né? O que nós tínhamos ali? A formação do solo, o clima, que vai interferindo nas paisagens. Pode falar, Helena. Prof, abrindo alguma página por enquanto? Página 326. É apostila nova, tá, gente? Então, a gente vem ali passando por um processo, né? A gente vem continuando dando uma linha no conteúdo. Sempre um conteúdo casando com outro conteúdo, né? Para a gente dar uma certa continuidade. Então, agora a gente vai trabalhar o capítulo 7, as atividades econômicas e os recursos naturais. O que seriam essas atividades econômicas, né? Quais seriam esses recursos naturais? São recursos utilizados de qual maneira? Qual forma que nós utilizamos esses recursos naturais? Para que está sendo utilizado esses recursos naturais? Então, gente, para a gente fazer a introdução do capítulo, os seres humanos, eles utilizam os elementos da natureza e transformam os lugares e as paisagens para atender às suas necessidades, por meio de diferentes atividades econômicas. Neste capítulo, iremos estudar as principais atividades econômicas desenvolvidas e alguns dos recursos naturais explorados pela sociedade. Então, gente, nós vamos estar trabalhando ali como que o ser humano, o homem, utiliza, né, o espaço, como que ele ocupa o espaço, para quais atividades econômicas estão relacionadas com o espaço que ele está ocupando. Né? É a mesma coisa a gente dizer assim, um exemplo que eu dei para vocês. Será que existiria floresta amazônica no deserto do Saara? Há possibilidade de existir uma floresta amazônica no deserto do Saara? Não, né? Por quê? Devido o tipo climático da região, certo? A mesma coisa as atividades econômicas, a mesma coisa os recursos naturais. Cada região vai ter o quê? Uma atividade econômica diferente da outra. Vai ali do quê? Do desenvolvimento do país, vai das condições climáticas, vai do solo da região. Por quê? Porque cada solo possui o quê? Uma particularidade. Cada solo, existe um solo mais rico, um solo mais pobre. Aonde que nós temos o quê? As características para a produção. Um tipo climático. Um exemplo. Na Rússia, a gente tem o quê? Trabalhamos mais. A Rússia tem o quê? Uma agricultura voltada mais o quê? Para os cereais, né? Cevada, trigo, aveia. Por quê? Devido às características climáticas da região, devido à sua latitude, né? Está próximo aos polos. Então, o que acontece? Tem ali, próximo ao Polo Norte, né? Ao Círculo Polar Ártico. Então, a gente tem o quê? Tem a Rússia, né? O inverno na Rússia, o verão na Rússia é como se fosse o inverno aqui no Brasil. Então, nós temos o quê? Temperaturas baixas, que são propícias para o quê? Para a produção de cereais. Então, nós temos ali cada região, cada localidade tem uma característica própria ali para a produção, certo? A imagem que vocês observam lá na página 326 e 327, todo mundo está com a apostila? Todo mundo pegou a apostila 4? Certo? Todo mundo quem pegou faz um belezinha aí para me ver. Todo mundo na apostila 4? Beleza, então. Então, vocês observam o que nós temos ali nessa imagem? Nós temos um homem, né? Tendo o quê? Trabalhando. Ele está num cultivo de arroz na Tailândia. Observa, lembra que nós estudamos o terraceamento na aula passada? Olha como que é feito o cultivo de arroz aqui. Estão vendo? O arroz, ele gosta do quê? De muita água, tá? Para a produção dele. Olha como que é a plantação do arroz, né? Então, aqui a gente observa essa plantação de arroz. Vocês estão vendo ali como que eles fazem ali os morrinhos, né? Para quê? Para deixar com água para o cultivo do arroz, tá? Então, aqui nós temos um agricultor trabalhando, certo?
ele está ali carregando o arroz, né, que ele está cultivando. Lembrando que o que? Os países asiáticos, gente, é que nem assim, cada local tem o quê? Tem um alimento, tem certo alimento que é o alimento base da região. Se nós formos comparar, o Brasil é o quê? Qual que é o alimento base que a gente tem todos os dias praticamente? O arroz e o feijão. E o feijão, muito bem. Então, nós temos ali arroz e feijão, que é o alimento base dos brasileiros, certo? Claro, existem outras comidas ali que foram implementadas devido a quê? Devido a essa grande miscigenação de culturas que é o Brasil. Porém, nos países asiáticos, China, Japão, Tailândia, Indonésia e outros países ali, Índia também, né? Talvez alguma parte da Índia. Qual que é o alimento base dessa população? É o arroz, né? Então eles têm ali uma diversa produção de diversos tipos de arroz. Tem o arroz negro, tem o arroz branco, né? Tem o arroz ali japonês, que é aquele arroz onde que ele fica mais maçudo para eles fazer aquelas comidas japonesas frias, né? Que eles gostam. Então cada região tem suas particularidades. Agora vocês vão pegar aquelas 3 questões que nós temos na página 327 e nós vamos responder. Quem quiser pode responder numa folha, ou se não responder ali do ladinho, mas aqui não dá para responder porque é pouco espaço. Pega o caderno, coloca lá no caderno e a gente responde, vocês vão responder, vou dar um tempinho. Os seres humanos, eles dependem de recursos extraídos da natureza e, para isso, realizam determinadas atividades econômicas. Dê alguns exemplos de algumas atividades econômicas que são realizadas pelos seres humanos. A letra B. Escolha um objeto produzido pelo trabalho do ser humano que você utiliza no cotidiano. Indique um recurso natural que, em sua opinião, foi utilizado na produção desse objeto. E a letra C. Cite as principais atividades econômicas realizadas aqui em Palotina, no nosso município. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responder as 3 questões. Todo mundo tem na apostila as 3 questões. Pega uma folha lá para responder. Aí vocês respondem ali em 5 minutinhos. E aí eu já corrijo essas questões com vocês, ok? Prof, Oi. eu vou colocar um post-it do lado, tá? Tá bom, pode ser também. Quem tem pode colocar do ladinho e responder. Tá, pessoal? Aí vocês respondam, que o prof já vai corrigir, já vamos conversar sobre essas 3 questões juntos, tá? 5 minutinhos a gente começa a correção, ok? No capítulo. Temos lá a primeira questãozinha, a letra A. Os seres humanos dependem de recursos extraídos da natureza e, para isso, realizam determinadas atividades econômicas. Dê alguns exemplos. Ali, exemplos da extração da natureza, tá? O que nós podemos ter? Quais exemplos que nós podemos dar? Eu acabei de falar agora há pouco. Quem lê para mim a resposta? Pode ler. Extrativismo mineral, vegetal e animal, como a caça, a pesca e a extração de minérios. Muito bem, certinho. Então, nós podemos ali ter as atividades extrativistas, né? Que é extrativismo mineral, vegetal e animal. Que nem nós já estudamos, né? Esses 3 tipos. Onde que nós temos ali? Extração de minérios, né? Os diversos minérios ali que possuem. Animal, que a gente pode ter ali um exemplo, que é a pesca, né? A pesca, ela tem que ser o quê? Consciente, tem que seguir as regras, né? Certinho, não pode ser feita em períodos de reprodução. E temos também a extração ali, né? O vegetal, que é o quê? Nós temos qual? O látex, que faz a borracha. Temos também as castanhas, né? Castanha do Pará, que é da natureza. O açaí, que é também da natureza. Aí nós temos aquela extração mais rudimentar, né? Aquela extração mais antiga, onde que não o quê? Que não interfere na natureza, que não tem danos para a natureza. Então são os modelos ali, né, de extração da natureza, tá? Os modelos de atividades extrativistas. Muito bem. Todo mundo conseguiu colocar essa questão? A letra B. Escolha um objeto produzido
pelo trabalho do ser humano que você utiliza no cotidiano. Indique um recurso natural que, em sua opinião, foi utilizado para a produção desse objeto. Gente, observam aqui as folhas da apostila ou as folhas de caderno. Quem fez essa atividade? Pro, Oi, pode falar. eu coloquei o lápis com a madeira. Exatamente. Parabéns. O lápis, a gente utiliza o quê? A madeira, né? Ah, e o grafite, como que a gente faz? Extraídos do solo, né? O grafite é extraído das jazidas do solo. Aí, compõe ali a madeira e o grafite, né? Que é extraído ali das jazidas no solo, compõe ali o lápis. A folha de caderno, folha da apostila, como que é feita? Através do quê? Da celulose, né? Vem da onde essa celulose? Das árvores. Então, através das árvores também ali a gente tem a folha. Então, o que mais a gente utiliza, certo? A gente utiliza ali folha, utiliza o lápis diariamente, né? Então, é um material que é utilizado por nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E tem ali uma produção através do quê? Da extração também. Agora, a última questão, letra C. Cite as principais atividades econômicas realizadas em nosso município, tá? Que atividades são realizadas aqui em nosso município? Atividades econômicas? Alguém sabe me dizer? Vamos ver. Professor, quer dizer professor? Pode falar. Quem? Pode ler, Maria Clara. É porque ano passado teve um projeto para os bichões. Ah, Que daí estavam vendendo caixas de decomposição. isso. Alguém mais quer falar alguma resposta referente às principais atividades econômicas realizadas em nosso município? Gente, que atividade que é realizada? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? E para mim travou aqui tudo. Estão me escutando? Gente, quando a gente tem ali... Então, quando a gente tem ali atividades no nosso município realizadas, nós temos qual? Atividade econômica. A agricultura, né? A pecuária. Aí nós temos a indústria de alimentos, que é a Cevale, né? Que é conhecida como agropecuária, tá? Indústria agropecuária. Por quê? Porque ela produz alimentos, né? Ela recebe alimentos primários e também produz os frangos, né? Ali que vem da pecuária, né? Também temos ali empresas agrícolas, que nem a MCL, que produz o quê? Peças agrícolas, tá? Temos ali o setor terciário da economia. O que seria o setor terciário? Seria a prestação de serviço, lojas, supermercados, farmácias, bancos, escolas, que fazem parte o quê? Do setor terciário da economia, né? Que temos aqui também no nosso município, ou seja, são as atividades econômicas que compõem o nosso município. Certo, pessoal? Tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer a resposta? Alguém não conseguiu? Se alguém não conseguiu, me avisa que daí eu retomo. Prof, eu não consegui muito bem a C. A C? Muito bem. Cite as principais atividades econômicas realizadas em seu município. A agricultura é uma atividade econômica, pecuária é uma atividade econômica, agropecuária, indústria, no ramo da agricultura e da pecuária, tá? Setor terciário da economia, comércio, que compõe o quê? O comércio compõe escolas, lojas, bancos, hospitais, farmácias, supermercados, dentistas, tudo que está envolvido ali que a gente tem, que a gente necessita, tá? Então, é do setor terciário, certo? Salão de beleza,
imobiliária, tudo que é necessário que quando a gente precisa, a gente tem lá, vai e resolve o problema, né? Consultórios de médicos fazem parte ali do setor terciário da economia, é onde que a gente necessita, né, utilizar esse setor. Cevale, setor secundário na indústria, indústrias de bens não duráveis, né, que é o quê? Que é o alimento, tá? Então, ali a Cevale também tem isso. Daí nós temos também a MCL, peças agrícolas, que é uma indústria de pequeno porte, mas não deixa de ser uma indústria, né? Nós temos a Cotriguaçu, que é uma farinheira também. Então, tem a farinha Espessato também na saída para Francisco Alves. Então, são empresas... Ah, outra coisa, mecânicas também fazem parte do setor terciário, tá? Conseguiu, Helena? E aí, vários exemplos é o que nós temos aqui no nosso município, tá? Para quê? Para a utilização ali do nosso dia a dia, certo? Virando a página, nós temos o quê? O trabalho e a transformação das paisagens, certo? Então, continuamos ali. Lembra que nós trabalhamos antes da transformação das paisagens? Agora nós começamos com o trabalho e a transformação das paisagens. Como que o trabalho vai transformar as paisagens? Então, o trabalho do ser humano é uma ação transformadora. As pessoas trabalham com o objetivo de garantir sua subsistência, ou seja, nós precisamos trabalhar o quê? Para podermos nos alimentar, para podermos ter ali para suprir as nossas necessidades. Ou seja, obter o que é necessário para o seu sustento e atender às suas necessidades. É por meio do trabalho que o ser humano, né, os seres humanos modificam as paisagens, construindo o quê? Construindo e transformando constantemente o espaço geográfico. Quem lembra o que é o espaço geográfico? Quem vai responder para mim? Sem ler na apostila. Forma bem rapidinha. Quem que lembra o que é o espaço geográfico? 1 ponto. Quem que vai falar para mim? Ixi, vocês estão... Espaço. Hã? É um espaço plano. Espaço geográfico, ó. Lembra do espaço geográfico? É um espaço onde que nós temos o quê? As relações entre as sociedades humanas e a natureza, né? Ali a transformação, não esqueçam disso. A transformação da relação com as sociedades humanas e a natureza. Tá, pessoal? Então, ó, falta um minutinho. Vou parar aqui, tá? Vou parar nessa questão. Amanhã a gente tem a última aula, não esqueçam. Nós continuamos trabalhar aqui nessas atividades. Beleza, pessoal? Então, amanhã a gente se encontra, não esqueçam. Entregar até amanhã à tarde, né? O gabarito das atividades do simulado. Ok, pessoal? Tchau, tchau, gente. Se cuidam. Até amanhã. Tchau, prof. Tchau, tchau.